Olá, meu nome é Marcelo Souza, esse é o segundo vídeo de Aprendendo Programação na Prática com C Sharp e .NET. No vídeo anterior instalamos o Visual Studio, que está aberto aqui agora, e escrevemos um trechinho de código. Para que a gente dê continuidade aqui no nosso treinamento, a gente precisa primeiro aumentar um pouquinho o nosso conhecimento aqui, fechando um pouco mais o escopo, para que a gente possa interpretar melhor a linguagem de programação que a gente está usando, tá? Eu tenho aqui a linguagem de programação, lembrando que é C Sharp, uma linguagem altamente tecnológica, com lançamentos a cada 6 meses ou no máximo um ano, tem atualização para a gente. E o framework que a gente está utilizando é o framework .NET, que é o principal framework da Microsoft, que impulsiona o desenvolvimento do C Sharp e é de código aberto. Aqui na nossa aplicação, vamos começar a entender o conceito de método. O que é um método? Sempre que a gente precisa reaproveitar uma operação, é interessante que a gente tenha um método. Note aqui este cenário, system.console.write, ou seja, escreva na tela. E esse é o texto que tem que ser escrito. Isso aqui, write, é um método. Estamos chamando um método dizendo para ele, escreva esse texto. E aí, lá dentro do método, que a gente nem precisa conhecer, ele faz essa operação para a gente. Aqui embaixo a mesma coisa, então a gente está fazendo duas vezes a chamada no mesmo método, fazendo a operação de escrita. Nisso a gente economiza, porque se a gente tivesse que fazer o procedimento de escrita na mão, ia ser mais custoso. A mesma coisa aqui na hora de ler um texto da tela, estamos chamando um método e falando para ele que queremos obter um texto da tela, dando então oportunidade para a pessoa digitar ali um valor na tela. Vamos criar os nossos próprios métodos aqui para que a gente possa fazer e ter um entendimento legal de método. Primeira coisa que um método precisa, o que ele vai retornar para você? O retorno é o objeto ali, uma variável contendo um valor. Quando a gente chama esse método, ele está retornando o valor preenchido na tela, que a gente está associando à variável aluno. O objeto aqui, aluno, que vai ter o valor do nome do aluno. Então, o nosso método que a gente vai criar agora precisa ter um retorno. Caso ele não tenha um retorno, a gente informa void. Isso indica vazio, ele não vai retornar qualquer coisa. Não, a gente vai chamar o método, ele vai executar a operação que a gente quiser, mas não vai retornar nada. Eu vou chamar esse método de meu primeiro método. Pronto, só isso. Aqui eu abro e fecho parênteses, aliás, abro e fecho, é isso mesmo, eu abro e fecho parênteses e depois eu abro e fecho chaves e aqui eu dou Enter para colocar dentro dessas chaves o conteúdo que será executado quando eu chamar esse método, tal como chamamos esses métodos aqui de cima. Vamos chamar esse método e ele vai executar alguma coisa aqui dentro quando esse método for chamado. Tá? Eu vou copiar o nome desse método aqui e vou colar aqui em cima, chamando ele e ponto e vírgula. Todo final de operação, ponto e vírgula. Agora eu vou pegar todo esse conteúdo nosso e vou colar aqui dentro. O que significa que estamos chamando o método e o método vai simplesmente fazer toda essa operação aqui dentro. E se quisermos chamar essa operação duas vezes, eu posso copiar isso tudo aqui. Lembrando que a opção de copiar segura Ctrl e aperta C no teclado. E a opção de colar, Ctrl V no teclado. Depois eu salvo isso aqui e executo. Olha só, vou executar duas vezes a mesma operação. Vamos executar aqui para entender como isso funciona. Ele então pediu, executou a primeira vez ali, pedindo informe o nome. Vou informar o meu nome aqui. Enter, o nome digitado é Marcelo, informe o nome. Ou seja, executou de novo a mesma coisa, informe o nome. Como não tinha, aqui a gente está pedindo para escrever só write e não write line, então ele não está quebrando a linha, por isso que ele ficou coladinho aqui na linha de cima. Ele chamou de novo a mesma operação, então eu vou escrever aqui Marcelo 2. Enter, e aí sim ele escreveu o nome digitado Marcelo 2 e finalizou a aplicação. Então ele chamou duas vezes a mesma coisa. Quando a gente tem operações repetitivas, é interessantíssimo que a gente crie métodos, porque assim a gente reaproveita, deixa dentro de um método um bloquinho de código
e sempre que possível só chama aquele método para que ele possa executar o que a gente quiser que ele execute. Vamos criar um outro método aqui embaixo, void, eu vou escrever aqui, escreva o nome do método. Abre e fecha aqui os parênteses, abre e fecha chaves. Esse é o modelo aqui de todo o método, tá? Escreva. E esse escreva, eu vou colocar ele aqui dentro, no lugar desse conteúdo todo aqui, eu vou falar escreva e vou pegar esse texto aqui e colocar aqui Ctrl X para recortar ele dali, Ctrl V para colar ele aqui dentro. E vou pegar isso aqui, colar aqui dentro, e aqui eu vou colocar string texto, que é o texto que eu quero passar daqui para cá, e aqui eu pego o texto e ponho aqui dentro, texto. Olha só, vamos entender isso aqui. Eu criei um método que recebe como parâmetro de entrada um texto. Então, eu disse string, porque como eu disse anteriormente, string e texto é a mesma coisa, mas em inglês a gente não tem a definição de texto. E aqui, como é um parâmetro de entrada de um método, eu não posso dizer var, eu preciso dizer qual é o tipo exatamente, porque quando eu digo var, pode ser numérico, pode ser string, pode ser booleano, a gente vai ver isso no futuro. Mas var é um tipo genérico de variável e string é um tipo específico que é exatamente texto. Então, só espero texto. Como eu tenho um método escreva que faz a escrita do texto para mim na tela, eu posso agora apagar esse aqui, ó, todo e escrever aqui escreva. E agora ele vai fazer isso para mim. Olha só como ficou bacana. A gente faz essa operação toda uma única vez e chama um método sempre que precisar para fazer para a gente. Note que esse método começa com maiúsculo aqui também. Se eu escrever o método com minúsculo aqui, vai dar erro, porque C# é case sensitive, ou seja, ele é sensível a caracteres maiúsculos e minúsculos. Então, fique sempre atento a escrever exatamente como tem que ser. Se é maiúsculo, escreva maiúsculo, se é minúsculo, escreva minúsculo, senão dá esse erro aqui, ó. E aí você tem que arrumar. A gente vai ver vários erros aqui no decorrer do treinamento, não se preocupe. Arrumou aqui, vai funcionar agora. Eu vou criar um outro método chamado leia. Leia. Não recebe nenhum parâmetro, e aqui eu vou colocar esse conteúdo aqui. Aqui, vou falar var aluno, aluno igual, e aqui o leia precisa retornar o texto dele, né? Ele não tem parâmetro de entrada, não tem esse string texto, mas ele precisa entregar o conteúdo, que é o nome do aluno, ali para fora. Por isso, aqui onde está escrito void, eu vou trocar para string. Ou seja, ao invés dele entrar, não vai entrar nada, mas vai sair alguma coisa, vai sair uma string. E aqui no final eu preciso dar um return aluno, ou seja, ponto e vírgula aqui e ponto e vírgula aqui no finalzinho também que estava faltando, tá? Ou seja, aqui eu estou dizendo para ele, você vai fazer a leitura, armazenar na variável aluno e depois você vai retornar para quem chamar esse método o texto aluno. Vou arrumar aqui para ficar alinhado. E agora, aqui, eu vou trocar por leia. Pronto. Ficou legal, né? Vamos dar o play aqui na nossa aplicação. Eu vou tirar o método, vou deixar só uma chamada aqui para ficar legal para a gente. Organizar mais aqui, salvar a aplicação e vou executar. Olha só, o resultado esperado aqui é o mesmo resultado da primeira vez que a gente executou. Mas agora o conteúdo aqui está mais organizado, porque agora a gente tem métodos. Lembrando aqui que está selecionado, ó, significa que está travado o prompt. Eu dou um Enter aqui para ele destravar. Informe o seu nome. Eu informo o meu nome, Enter, e ali está o nome digitado, é Marcelo. Esse é o que a gente esperava mesmo. Então, temos já um modelo organizacional aqui sendo aplicado. Temos o conceito de método. Note que esse método entra um parâmetro e não retorna nada. Esse não entra parâmetro algum e retorna string. A gente pode ter um método que entre e retorne parâmetros também. Não teria problema se aqui no leia tivesse um parâmetro de entrada também. Não tem problema. E outra coisa, aqui a gente define uma variável aluno e depois retorna ela. A gente não precisaria necessariamente fazer isso. A gente poderia apagar isso aqui
inclusive o igual, porque a gente não vai mais associar a uma variável, e escrever return aqui em cima. Ó. Então agora eu estou fazendo o return diretamente do resultado desse método. E aqui eu apago essa linha de baixo. Então, o conteúdo que me for retornado na chamada desse método, eu dou um return para retornar também na chamada do leia, e aqui ele retorna o conteúdo do aluno para mim. Podemos aumentar um pouco mais ainda o nosso conhecimento aqui sobre métodos, criando um escopo a mais, o escopo chamado de classe. Note que se você para o mouse em cima desse console, ele diz para você que é uma classe, class system.console. Então, só para ficar claro, isso aqui é um namespace, que a gente vai ver também, isso aqui é uma classe e isso aqui é um método. Então, para chamar esse método, a gente teve que passar pelo namespace e pela classe para depois chegar ao método. A gente já criou métodos, agora a gente vai criar uma classe e depois a gente cria um namespace. Tá? Uma classe é um grupo que reúne uma variável, uma gama de coisas. Então, é como se fosse uma agrupadora. A gente vai ver bastante disso aqui. É o que nos possibilita fazer o uso do recurso de orientação a objeto, que também vai ser bastante abordado aqui. A classe a gente cria simplesmente escrevendo classe, dando um espaço e definindo um nome para ela. O nome da nossa classe aqui vai ser escritor, tá? Só um nome de exemplo. A gente não abre parênteses aqui, a gente abre só as chaves. E aqui eu vou recortar essa chave e colocar aqui no finalzinho. Aqui eu vou dar um tab para ele dar um espaço para a gente. E quando a gente cria uma classe aqui na nossa programação C#, esse elemento que está do lado de fora da classe não mais consegue chamar o elemento que está dentro da classe. Não consegue diretamente, porque esse elemento está dentro dessa classe. Então, para que ele consiga chamar, a gente teria que escrever aqui escritor, ponto, e aí então o nome da classe, do método, aliás. Mas mesmo assim ele está com dificuldade para chamar. Por quê? Essa nossa classe tem um método que não é um método que está disponível para ser chamado por qualquer um. Ele só está disponível para alguém que instancie essa classe. Instância de classe é um assunto sobre orientação a objeto que a gente vai ver daqui a pouco. Por enquanto, a gente pode compreender que para que a gente precise, para que a gente possibilite que qualquer um chame esse método sem uma instância, a gente, antes do void, escreva static, definindo então que esse é um método estático, ou seja, ele pode ser chamado sem qualquer definição de instância de classe, então a gente nem sabe que é instância de classe, não precisa se preocupar. Entenda simplesmente que o método static vai possibilitar que a gente chame esse método sem a necessidade de orientação a objeto, porque a gente nem conhece isso ainda. Tendo feito isso, eu preciso fazer mais coisas ainda. Se eu parar o mouse aqui em cima do erro, ele nos fala, meu primeiro método, que é o método que a gente está chamando, não está acessível porque ele é um método protegido. Ele está num nível de proteção que não nos possibilita chamá-lo. O que significa que a gente precisa garantir que esse método seja chamado fora dessa classe, dando então liberdade para ele escrevendo public aqui no método. Quando a gente escreve public, a gente está dizendo que esse método é público para ser chamado por qualquer lugar do nosso sistema. Quando a gente não escreve public, ele fica privado, podendo ser chamado somente dentro do nosso grupo, que é a nossa classe escritor. Como a gente definiu que esse método é estático, a gente descartou totalmente o conceito de orientação a objeto, porque a gente não tem ele ainda. Vamos fazer o mesmo com os métodos de baixo, porque senão eles não vão conseguir compartilhar dessa mesma chamada. Eu vou escrever static aqui embaixo, em cada um desses métodos, e aí a gente vai conseguir fazer com que o nosso sistema volte a funcionar. Para organizar o código que está pouco indentado, segure Ctrl e aperte a letra K e solte, e aperte a letra D e solte. Ele vai fazer uma organização aqui para a gente. Então, Ctrl, K, D. Olha só que legal. O nosso método, meu primeiro método, agora está dentro de escritor, que é essa classe, está mais organizado.
a gente pode fazer uma coisa, inclusive, que é criar um arquivo só para essa classe. E como que a gente faz isso? Vamos criar um arquivo só para a classe escritor, porque assim a gente organiza o nosso código. Cada classe deve ser um arquivo, fica muito mais organizado para a gente trabalhar. Eu vou aqui com o botão direito no meu projeto, meu primeiro projeto, tem a opção Add New Item, e aqui embaixo tem Class. Então eu vou adicionar uma classe direto aqui. E aí aqui já está selecionado classe, a gente tem vários objetos que a gente pode adicionar, a gente vai entender cada um deles no futuro, mas como eu estou querendo adicionar uma classe, eu preciso dar um nome para ela, a nossa classe se chamará escritor, e ele vai criar um arquivo para a gente aqui, olha só, criou um outro arquivo, e eu vou pegar o conteúdo todo dessa classe aqui, vou dar um Ctrl R para ele remover, né? Remover não, para ele recortar, volto aqui no escritor, deleto tudo que tem aqui e dou um Ctrl V. Temos a nossa classe aqui. E agora, olha só, olha que legal. Quando a gente volta para o Program, está funcionando, ele está conseguindo chamar normalmente a nossa classe de lá, e Program vai ser executado aqui, chamando a nossa classe, tendo a nossa operação normal em funcionamento, mesmo estando em dois arquivos separados. Vamos dar o play aqui para a gente ver que isso vai funcionar exatamente da mesma forma que estava funcionando antes. Assim se espera, né? Está travado o console, porque está selecionado aqui. Eu vou dar um Enter, informe o seu nome, vou informar qualquer coisa. Ali está o texto do nome. Às vezes ele dá uma demorada para digitar o resto do texto, ali não tem nada a ver com o nosso programa, tá? Pronto, temos uma classe, que é um agrupamento aqui, que a gente entende que é um agrupamento, que no futuro vai ser útil para a gente entender de orientação a objeto. E temos aqui um primeiro executor, que é onde começa a ser executado, e tudo que a gente escreve aqui para baixo, como a gente viu ali na hora da gente escrever o nosso conteúdo aqui, é executado na ordem de cima para baixo. Se eu escrever mais coisas aqui, vão ser executados na ordem que eu escrever, ilimitado o número de linhas de código eu posso escrever aqui, mas é sempre interessante que a gente trabalhe com arquivos, assim, separando os bloquinhos de código, porque assim fica muito fácil de a gente navegar entre o nosso código e conseguir descobrir onde cada coisa está. Falar em descobrir onde cada coisa está, quando o código for aumentando, a gente vai ter uma certa dificuldade para navegar nele, por isso o Visual Studio nos auxilia de algumas formas. Quando você clica aqui em cima da sua classe, do seu método, aliás, você pode apertar a tecla F12 do seu teclado, que ele vai te mandar direto para lá, para onde o seu método está. A mesma coisa, quando você está no método escrever, por exemplo, escreva, você pode clicar aqui em cima onde está escrito duas referências e ele vai te mostrar onde está sendo usado esse método. E você pode clicar um clique duplo que ele vai te levar até lá. Isso quando o nosso código for grande vai ser bastante útil. Agora ainda não é tão útil, mas vai ser. Tem uma outra coisa importante aqui. Note que temos o método, a classe e temos o namespace, que é um agrupador bastante útil também, mas a gente usa um namespace, geralmente em um projeto como esse, a gente usa o mesmo namespace no projeto inteiro, e aí, quando a gente cria um novo projeto, a gente cria com outro namespace, e projetos que se referenciam, como a gente aqui está referenciando o projeto que tem esse método aqui, que não é nosso, então é interessante que a gente tenha namespace para diferenciar as coisas aqui dentro. Por exemplo, eu sei que o namespace é system, porque eu estudei antes sobre isso e já descobri ele, mas você aqui chegando agora dificilmente saberia de system. Todavia, tem a documentação para isso, é claro, e eu estou aqui para te mostrar isso aqui também. Se eu criar um namespace parecido com esse aqui, ou exatamente igual a esse, eu posso causar uma certa confusão. Então, o ideal é que eu crie namespaces referente aos nomes dos meus projetos. Por exemplo, meu projeto chama Meu Primeiro Projeto. Então, eu vou aqui antes do nome da classe e vou criar um namespace aqui, ó. Vou dizer namespace Meu Primeiro Projeto. Aqui, do mesmo jeito que a classe faz, eu abro uma chave e fecho a chave aqui no finalzinho. Ele já organizou para mim. Pronto, eu estou com o meu namespace criado. Então, quando eu for chamar escritor.meuprimeiro-projeto, agora como eu tenho um namespace, eu preciso primeiro chamar o namespace. Olha só que deu um erro aqui no programa.
porque agora ele não acha mais, porque eu tenho um namespace lá e aqui eu não deixei claro para ele. Então eu vou falar meu primeiro, ele já dá uma completada para mim aqui, ponto, e aí sim tenho escritor, meu primeiro projeto. Isso é um padrão organizacional, que é o maior nível aqui de organização que a gente tem, é esse. Namespace, classes, métodos. Esse é o máximo que a gente chega aqui em organização, tá? Não vamos avançar, ter mais coisas do que isso aqui, porque não é necessário. Tendo feito isso, não muda, só muda a organização aqui, a gente continua tendo o mesmo modelo que a gente tinha antes. E agora, a gente tendo entendido o que é o namespace, a gente pode fazer importações de namespace para facilitar a nossa escrita. Porque se a gente importa uma vez, a gente não fica escrevendo ele todas as vezes. Aqui em Program, eu posso exemplificar isso. Meu primeiro projeto pode ser adicionado aqui em cima, no topo, eu escrevo using meu primeiro projeto. Eu estou fazendo uma importação de namespace e agora, quando eu faço isso, ele deixou até mais clarinho aqui, indicando que eu não preciso mais mencionar aquele namespace, porque eu já importei aqui em cima, então eu posso chamar a classe direto, porque tudo que está dentro desse mesmo arquivo conhece todos os métodos, todas as classes, aliás, que estão dentro desse namespace aqui. A mesma coisa, isso aqui parece muito inútil, mas note que vai ser útil aqui nesse ponto. Estamos fazendo system, que é o namespace, .console. System.console de novo. Aqui em cima eu vou importar aquele namespace. Importação using system. Então, importei o namespace de system, agora eu não preciso mencionar o system nem aqui e nem aqui embaixo. Olha como ficou mais bacana. Tem uma coisa mais bacana ainda. Se eu não soubesse que console está dentro de system, então vamos supor que você não saiba onde está console. Você sabe que console existe para escrever na tela, mas não sabe dentro de qual namespace está. Isso é muito comum. A gente escreve aqui sem saber. Por exemplo, eu vou escrever, suponhamos que eu queira criar um arquivo de texto. Criar um arquivo de texto se faz com file. Eu faço assim, file, ponto, e eu não sei dentro de qual namespace file está. Então tem essa bolinha que aparece aqui embaixo, a gente clica e ele diz para a gente que tal importar o system.io. Então eu clico aqui e ele já importa aqui em cima para mim e passa a funcionar o file. Então eu não preciso escrever system.io.file. Eu simplesmente escrevo o file e ele me dá a opção de importação. A mesma coisa, a gente não vai escrever arquivo de texto aqui agora, mas nas próximas aulas a gente faz isso, tá? A mesma coisa aqui no console. Eu escrevi console, ele me dá, quando eu clico aqui em cima, ele me dá aquela lupinha ali com um xizinho dizendo que tem um erro aqui que eu preciso arrumar e ele me dá a solução. Que tal importar system? Eu clico aqui e ele já importa system ali para mim, dando funcionando agora a nossa aplicação. Note que não tem nenhum erro destacado de vermelho aqui, está tudo pronto para ser executado normalmente. Então, esse é um dos pontos interessantes. Por que usar o namespace? Porque assim você faz a importação e consegue agrupar de forma simples. Se você não usasse namespace, entenda que eu posso eventualmente criar uma classe chamada console aqui e escrever um método chamado write aqui também. Se eu não tivesse um namespace para dizer que essa classe está aqui dentro e tiver dois projetos com as mesmas nomes de classe, mesmo nome de método, daria conflito. Então, por isso eu tenho o namespace para organizar a casa antes de chegar aqui nas classes e nos métodos. Então, é um organizador fundamental para a gente. Bom, acho que deu para ter uma visão básica ainda, a gente ainda vai aprofundar bastante aqui, mas na próxima aula tem bastante coisa para aprender. Se você está curtindo o vídeo, se inscreva no canal para você acompanhar os próximos vídeos. E lembrando que na descrição do vídeo tem o link do código-fonte de tudo que está sendo visto aqui e também tem o link da playlist completa. Ok? Um abraço e até a próxima aula.